Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando as conferências de explicações sobre o Santo Sudário. Hoje gostaria de começar a falar sobre as imagens desconcertantes, né, que se encontram no sudário. Elas são justamente imagens reveladoras de fatos impensáveis. E, por isso mesmo, próprias a autenticar o sudário. Então, há várias imagens que à primeira vista são inexplicáveis, incompreensíveis, e você fica desconcertado diante daquilo, né? Mas se estudasse, se meditasse, tentar entender o que aconteceu, né? Essas imagens vão revelar fatos que, de modo geral, não se pensa, não se imagina que teria sido assim. E aí, por isso mesmo, essas imagens são próprias a autenticar o sudário, naquele sentido que eu havia dito, né? Que ele é autêntico no sentido de que não é uma fraude, não foi feito para enganar, não foi feito a partir da cabeça de uma pessoa, de um homem, né, que imaginou como teria sido. Então vamos falar agora sobre o carregamento do corpo. Carregamento do corpo. Do corpo morto. E aqui é importante frisar isso, que o corpo morto de Nosso Senhor não deve ser chamado cadáver. Porque esse corpo morto de Nosso Senhor, extraordinariamente, está unido pessoalmente ao Filho Eterno. Né? Carregamento do corpo morto e não cadáver, porque está unido pessoalmente ao Filho Eterno, do corpo morto de Nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o Calvário até o sepulcro. Então, Nosso Senhor morreu. Então, vamos ver como explica o professor Dr. Pierre Barbet,
que aconteceu, como provavelmente aconteceu, essa transladação é baseado nas imagens do sudário. Então, vimos de uma das vezes passadas, que o corpo do crucificado morria asfixiado em consequência de câimbras generalizadas no corpo, né? E, portanto, inclusive com a cãibra do músculo chamado diafragma, que é o músculo da respiração. Então, fazer com que o crucificado ficasse asfixiado. E se ele não se levantasse sobre os pés, ele morreria. E foi o que aconteceu com o Nosso Senhor. Vemos no sudário que as suas pernas estão dobradas, ou seja, na posição de abatimento. A essa posição se contrapõe a posição de soerguimento. Quando o crucificado se apoiava sobre os pés, se levantava e com esse soerguimento diminuía a tração dos braços, diminuindo a tração dos braços, diminuía as câimbras, diminuindo as câimbras, conseguia respirar e aí ele interrompia por algum tempo a asfixia, que seria a causa de sua morte. Então, quando Nosso Senhor solta o último grito, diz a Sagrada Escritura que ele inclinou a cabeça. Então, ele voltou à posição de abatimento, na qual a cabeça ficava inclinada para a frente, e não inclinada para um lado, como, em geral, os crucifixos representam. Aquela inclinação para o lado tem um significado espiritual, no sentido que ele estava virado para o Ocidente, né? Para o qual a Santa Igreja iria se expandir, né? A Palestina está no Oriente, né? E com a morte do Nosso Senhor, a verdadeira religião vai se expandir de modo especial para o Ocidente, para a Europa. Então, aquela inclinação da cabeça para a direita representa como esse olhar de Nosso Senhor do futuro, da expansão de sua igreja para o Ocidente. Mas então é apenas uma coisa espiritual, tem um sentido puramente espiritual. A realidade histórica está gravada no sudário. Ele está com a cabeça inclinada para a frente e de maneira reta. Dom João, Sim. Desculpa interromper o raciocínio, Sim. mas me faz pensar no crucifixo de João Paulo II, ou de Paulo VI. Sim. Porque geralmente, tradicionalmente, os crucifixos são representados Nosso Senhor Jesus Cristo nessa posição de soerguimento, né? E aquele crucifixo, né, que inclusive a cruz ela é retorcida, né? Sim. Ela representa Nosso Senhor numa posição já de, né, o Nosso Senhor morto, né? Sim. De certa forma, os crucifixos tradicionais, eles representam Nosso Senhor na cruz, mas não numa posição de que foi vencido pela morte, né? Como naquele crucifixo de João Paulo II e de Paulo VI, que Nosso Senhor está ali sob a força da gravidade completamente, né? E eu queria perguntar para o senhor se seria possível aquela representação desse crucifixo que mostra Nosso Senhor numa posição vexaminosa, né? Inclusive com as pernas dobradas e abertas, né? Os joelhos afastados um do outro. Sim, né? Bom, essa representação não é histórica, certamente é gnóstica, com significados ocultos e blasfemos, né? Mas, assim, desculpe contradizer o senhor, mas essa forma que em geral nós vemos é de abatimento. O de soerguimento
é muito raro a gente ver um crucifixo em forma de sorriguimento. O sorriguimento ele teria que estar com os braços naquele ângulo. Quase 90 graus, as pernas esticadas. E o corpo um pouco no sentido cabeça para trás e barriga para frente, mais ou menos. Então o tradicional é de abatimento. Mas ainda assim conserva, né, uma postura. Uma postura, porque justamente a coisa não é exagerada, como eles fazem esses crucifixos novos, né? Era, como eu falei, a gente deitando com a barriga para cima, quando a gente começa a dobrar a perna até a posição em que os pés vão conseguir ficar na horizontal. Basta isso, não precisa mais, né? Não precisa mais. Então, ele vai ser sorrigido no poste vertical, vai ter aquele abatimento de mais ou menos 45 graus, como nós vemos em geral nos crucifixos, e ali o soldado simplesmente vai levantar a perna até a posição em que o pé vai ficar na vertical. Só isso. Tudo mais é exagero e certamente um exagero mau, porque os artistas mais antigos, eles procuravam fazer bom, os mais renascentistas, né, que procuram ter uma realidade mais física, não é? Por exemplo, o fato de nós estar com a cabeça para a direita vai dar uma pequena mudança no corpo, ele não vai ficar retinho, vai ficar um pouco assim, né? Mas que a gente vê no judaico não foi assim. Mas já na Idade Média, eles não estavam muito preocupados com essas precisões físicas. Eles estavam mais preocupados com o significado espiritual. Então não há tanta proporção física. Inclusive há muitos cristos gloriosos. Ao mesmo tempo que estão crucificados, eles estão vestidos como um ressuscitado. É uma junção das duas coisas, né? Mas é tudo com uma cabeça católica. Eu passo que os novos já têm uma cabeça blasfema. Então essas representações novas já querem dar um outro significado. É isso que eu penso, né? Porque parece que querem dar a sensação de um Jesus derrotado, né? Derrotado. Completamente vencido, né? Ele foi vencido, mas humanamente falando. O problema é que hoje eles querem dar a entender que essa derrota humana inclui uma derrota divina também. Muitas vezes nem dizem que ele é Deus, mas assim, essa derrota humana foi um meio que ele quis se submeter para vencer o demônio e o pecado. Então, ele foi o grande vencedor através dessa derrota humana. Mas foi uma vitória. Mas essas pessoas que querem dar muita ênfase a esse aspecto da derrota, não colocam ao lado o aspecto da vitória, né? Que é a principal. Como nós vimos questão daqueles que tiraram a substância da religião do Antigo Testamento e deixaram só a parte externa, não é? A parte externa é inferior e votada, dirigida ao interior. Então, se olha a derrota do Nosso Senhor só a parte exterior, não se vê o principal. Porque essa derrota exterior, ela mesma é a vitória interior, né, sobre o demônio. Sobre o império do demônio e sobre o pecado. Destrói o pecado e abre as portas do céu e da graça santificante para o homem. Tudo bem. Então, nós estávamos falando, sim, como foi. Então, quando o Nosso Senhor morre, ele vai estar na posição de abatimento. E já, então, como estava explicando, o corpo
como morreu em câimbras, ele imediatamente fica duro, fica rígido, né? Então, vamos imaginar como foi a descida da cruz. Então, vamos destacar a haste horizontal da haste vertical, que ficava fixa no chão, né? E vamos despregar o prego dos pés, desculpe. Então, vão descer Nosso Senhor. Levanta o patíbulo, vão descer Nosso Senhor com os braços pregados no patíbulo. Então, alguém vai meter a mão aqui no pé de Nosso Senhor, no calcanhar. E então, no sudário nós vemos isso, tá? A única marca do corpo de Nosso Senhor vai ser nesse calcanhar. Esse pé direito que nós vimos, né, no sudário, em outra aula. Que tá todo manchado de vermelho, né? Todo manchado de sangue. Aí tem uma parte aqui bem mais escura que do cravo. E aqui no calcanhar tem uma falha. Tem uma falha nesse sangue. Então o Dr. Pierre Barbet conclui: foi aí que meteram a mão para carregar Nosso Senhor para o sepulcro. E aí por isso que desapareceu o sangue daí, porque tinha uma mão segurando. Certo? Então Nosso Senhor vai ser colocado na horizontal, todo duro, na mesma maneira como ele estava pendurado. E então a pessoa vai colocar as mãos no calcanhar de Nosso Senhor, 2 outros homens, um em cada ponta do patíbulo, segurando, sem tocar o corpo de Nosso Senhor, e mais outros 2 vão fazer uma coisa que nós vemos no sudário. Aqui as costas do Nosso Senhor, do sudário. Aqui na base, aqui, ó, mais ou menos, tá? Nessa região aqui, há umas manchas de sangue, mais ou menos assim. E olhando de frente o sudário, vê-se a chaga do lado. Bom, aqui é o braço, né? O braço. Que é o tronco. Vê-se a chaga do lado aqui, ó. Que, aliás, então, Nosso Senhor foi perfurado pela lança do soldado no seu lado direito. O Dr. Pierre Barbet é muito engraçado que ele fala: é difícil convencer as pessoas que não sabem anatomia que o coração não está à esquerda, está no meio. Então, quando ele fala lançado no coração, muitos pensam que tem que ser, a lança tem que entrar pela esquerda porque o coração está à esquerda. O coração não está à esquerda, o coração está no meio. Ele tem uma inclinação na sua ponta inferior para a esquerda, tá? Mas ele é coberto por um grande osso aqui, ó, para proteger no meio. Está atrás desse osso. Então, nas costelas aqui, então dá para sentir o coração justamente porque ele está entre algumas costelas, né? Aí dá para sentir a pulsação dele. Porque atrás do osso aqui não dá para sentir. Ele está atrás do osso, não dá para sentir ele. Então, propriamente, está no centro, não à esquerda. Muito bem. Então, uma outra coisa que confirma o fato de os crucificados morrerem asfixiados e eles manterem a sua vida através da elevação sobre os pés, é o fato de que os soldados vão matar os crucificados que estão ao lado de Nosso Senhor, quebrando as suas pernas. Então os judeus estavam com medo que aqueles crucificados ficassem sobre a cruz no dia de sábado, porque para eles o sábado era muito importante, não só qualquer sábado, mas principalmente aquele sábado, porque estava na 8ª da Páscoa. Nosso Senhor morreu no dia de Páscoa, sexta-feira, e o dia seguinte era o primeiro dia da 8ª, o segundo dia da 8ª, desculpa.
Então, toda a oitava de Páscoa era muito sagrada, muito mais ainda o sábado que estava dentro da oitava. Então, para eles era uma coisa inadmissível um crucificado, um condenado à morte, que era considerado maldito diante de Deus, ficar exposto. Então, eles pediram a Pilatos, o governador da Judéia, que matasse os 3 crucificados, para que no sábado eles não ficassem sobre a cruz. Então os soldados vão sair do pretório até o Calvário com barras de ferro ou de madeira para quebrar as pernas dos crucificados. Chamamos crurifradium. Crurifradium, latim, né? Frangere quer dizer quebrar. E crura quer dizer perna. Crurifragium é o ato de quebrar as pernas. Então, imediatamente eles iam morrer. Quebrou as pernas, eles iam cair no abatimento, na posição de abatimento, não poderiam se reerguer mais, imediatamente iam morrer de asfixia. E Nosso Senhor, quando eles vão a Nosso Senhor, vê ele que já está morto. Então não precisava do crurifrágio. Mas para dar satisfação ao governador, para estar certo que ele estava morto, eles vão dar o golpe de misericórdia, chamado, né? Golpe de misericórdia. Eles vão pegar uma lança e vão enfiar no coração de Nosso Senhor, certo? Então o coração ainda tinha sangue líquido, né? O sangue ele vai coagulando aos poucos, né? Depois que morre. Então o coração ainda tinha sangue líquido. E o pulmão estava todo duro, né? Duro de aquelas câimbras, né? Tá tudo. Então essa passagem da lança vai fazer um cano, um condutor, né? De tal maneira que o sangue vai passar por aquele conduto e vai sair do lado, né? Vai escorrer. O Dr. Barbet levanta a hipótese de que aquela água que São João diz, eu vi sair sangue e água, não seria uma água miraculosa, seria uma água consequência de um líquido que se forma em volta do coração em consequência das pancadas que Nosso Senhor recebeu. Então, à medida que Nosso Senhor recebe pancada, o organismo forma em volta do coração uma camada de um líquido transparente e que, aliás, causava muita dor ao Nosso Senhor, uma pressão no coração. Então ele acha que quando furou um dos lados do coração, né? São 2 lados, né? Sangue venoso e sangue arterial, esse líquido saiu junto com o sangue e distinto, porque é um líquido um pouco grosso, parece com água, mas então ele consegue se distinguir do sangue, não mistura com o sangue. Bom, evidentemente que São João viu nisso uma figura, porque Nosso Senhor muitas vezes falava e agia humanamente falando, era uma coisa, mas tinha um significado espiritual. Como, por exemplo, Nosso Senhor lava os pés dos apóstolos na última ceia. Estava lavando os pés, que estavam sujos, com água, com bacia, com toalha. No entanto, quando São Pedro se nega que Nosso Senhor lave os seus pés, ele vai falar que aquele lavamento dos pés tinha outro significado além de limpar os pés. Era limpar a alma, né? Então, isso em várias ocasiões na vida do Nosso Senhor acontece. Então, São João vê nesse fato de sair a água com sangue um significado espiritual.
o que não implica necessariamente um milagre. Pode ter sido também. Mas o Dr. Pierre Barbet levanta a hipótese de que não foi um milagre, foi uma coisa natural, consequência dos sofrimentos do Nosso Senhor. Tá? Muito bem. Então esse sangue vai sair em abundância, né? Vai espirrar até no soldado, e vai ser porque estava como que comprimido, né? Furou, aquela coisa jorrou para fora, e em grande quantidade. Por quê? Quando ele vai se colocar na posição horizontal, todo o sangue vai começar a escorrer, né? Se tivesse na posição vertical, certamente ia parar logo de escorrer. Mas quando colocou na posição horizontal, aí balançando, né, até o sepulcro, andando, aquilo começa a escorrer. E justamente essa marca aqui, o professor Dr. Pierre Barbet supõe, com grande verossimilhança, que era um pano todo assim enrolado como se fosse uma corda, né, um trançado no outro, e duas pessoas pegaram. Nosso está na horizontal, então uma pessoa pega aqui, outra pessoa aqui, né, e então sustenta o meio do corpo. Então um sustenta o pé, o calcanhar, dois sustentam o patíbulo, em cada lado, e dois sustentam esse pano. Eles vão carregando, então 5 pessoas carregando do Calvário ao sepulcro. E então, nesse tempo, o sangue vai escorrer e vai impregnar esse pano de sangue. Então, todas as partes que o pano vai tocar nas costas, ele vai deixar a marca do sangue. Então, bom, nessa ocasião também se realiza uma profecia que dizia que nenhum osso de Nosso Senhor ia ser quebrado. Então, nessa ocasião do cura de frágil, né, se realizou, enquanto os outros crucificados tiveram os seus ossos quebrados, Nosso Senhor não teve. Bom, chegando ao sepulcro, é interessante, nós também temos uma ideia histórica, real, do sepulcro. Então, é um sepulcro feito por um homem rico, que nem todos tinham a possibilidade de fazer isso. Era na encosta de uma montanha, né? Então, vai ser aberto um buraco aqui. Um buraco na pedra, diretamente na pedra. E feito uma pequena escada aqui. Então, essa altura aqui é mais ou menos a altura de um homem, uns 2 metros, mais ou menos. Então, entra-se numa câmara mortuária, na qual normalmente o corpo morto vai ser preparado, vai ser embalsamado, né? Então, provavelmente aí eles vão tirar o patíbulo, despregar as mãos do patíbulo, botar para fora o patíbulo, naturalmente, e fazer um grande esforço de fazer que os braços que estavam assim fiquem assim, para poder entrar no nicho onde tem a lápide mortuária, né? Que nós vamos explicar agora. Então, depois dessa pequena câmara, há uma segunda câmara. Só que essa segunda câmara é muito interessante. A entrada dela é baixa. Para entrar nela, tem que se agachar. Agachar não, entrar de gatinhas, desculpe. Entrar de gatinhas. Não sei por que eles fizeram isso, mas é assim. E aqui dentro, se não me falha a memória, o lado direito, mas aqui eu vou representar como se fosse o lado esquerdo, né? É feito na pedra também um nicho.
Então, há uma cavidade na pedra, né? Aqui é a parte horizontal, né? Como se fosse uma lápide, de mais ou menos 2 metros. E aqui fica livre. Então, o corpo do Nosso Senhor vai ser colocado aqui em cima, coberto pelo sudário. Né? E aqui, vou mudar um pouquinho esse desenho aqui para ficar melhor. Vou botar mais vertical aqui. E aqui vai se colocar nessa boca, olhando de frente, mais ou menos assim, a entrada, né? Vai se colocar para fechar uma pedra em forma de mó. Mó quer dizer de moinho, né? As pedras de moinho, então eram pedras, tinha um buraco aqui com ferro, uma coisa, e elas estão assim, né? É grossa e como se fosse um disco. Aí haviam duas, uma em cima da outra. A de cima rodava e a de baixo ficava fixa. E era bois ou cavalos, ou até também mais uma técnica melhor com água, né, com roda d'água. Então fazia essas pedras, batia uma na outra, né? E aí colocava o trigo, o milho, para fazer fubá ou farinha de trigo, né? É joeirá, né? Chamava, né? Joeirá, né? Joeirá. Então, essa pedra, quem conhece aqui a Fazenda Barreto, onde tem um grande açude, quem já passou lá, até pouco tempo estava lá ainda, uma pedra de mó mais ou menos desse tamanho. Eu convido a todos a tentar remover aquela pedra do lugar. É um peso enorme, uma pedra desse tamanho, enorme. Então, a pedra de 2 metros de altura era uma coisa impressionante, de pesada. Né? Provavelmente havia uma espécie de um trilho aqui para ela poder rolar, mas mesmo assim deve ter sido necessário muitos homens, muitas alavancas para conseguir rolar essa pedra para a boca do sepulcro. Daí vem a grande admiração dos soldados ao verem um anjo, um ser luminoso, com a maior facilidade ele vai remover essa pedra da boca. Então eles deveriam dar testemunho desse milagre, mas por suborno eles vão mentir, né? Novamente acontece aquilo que nós já falamos, aqueles homens inimigos do Nosso Senhor, que mataram o Nosso Senhor, não estavam preocupados com a verdade. Eles queriam alcançar o seu objetivo. Então, diante desse milagre, testemunhado pelos soldados, ao invés de se curvarem diante da realidade, da verdade, eles vão subornar os soldados para que eles mintam. E os soldados vão levantar a dificuldade que eles poderiam ser mortos, porque o governador, se soubesse que eles não cumpriram o seu dever de impedir que o corpo fosse tirado, porque quando o anjo abre, o sepulcro está vazio. Nosso Senhor já havia ressuscitado, já havia saído do sepulcro. Então, novamente, a mentira vai prevalecer nos inimigos do Nosso Senhor, contra a verdade evidente, há poder de suborno também. Eles vão encher a mão de Pilatos de dinheiro para que ele não puna os soldados. Muito bem.
Então, vimos o sangue do lado, a ausência de marcas no corpo, exceto no pé. O respeito com que os discípulos tratavam o corpo de Nosso Senhor. É muito interessante isso, né? Todo aquele respeito, só uma pessoa toca no corpo de Nosso Senhor. Mostra como a Santa Igreja sempre ensinou, desde o seu começo, né, que nossos corpos são templos de Deus. Então temos que ter muito respeito pelo nosso corpo, né? Hoje em dia é o culto do corpo, modéstia, é quase ridicularizada como uma coisa. Não, o corpo é bom, o corpo tem que ser mostrado. Não, essa não é a verdade. O corpo é uma coisa sagrada, deve ser tratado com todo o respeito. E muito mais o corpo do Nosso Senhor, né? Agora eu gostaria de falar o que é a morte. Então, estou falando da morte. E o que é a morte? A morte é a separação da alma do corpo. Um ser animado quer dizer um ser com vida. Certo? Então as plantas têm vida, os animais irracionais têm vida. O homem tem vida. Então são 3 seres animados. Os minerais são inanimados, não têm vida. Então essa palavra animado vem de anima, do latim. Anima, que quer dizer alma. Tá? Então normalmente no português a gente usa aqui como vida, no sentido de vida, certo? Então, como já falei, creio que num dos vídeos passados falei na distinção dos seres criados entre aqueles que conhecem só sensivelmente, são os animais irracionais, e os que conhecem também intelectualmente. Ora, a intelecção, né? O fato de entender as coisas, é uma atividade que não é mecânica. Eu acho que todos sabem que nenhum computador é inteligente. Nenhum celular é inteligente. Nenhum robô é inteligente. Eles fazem coisas incríveis, como se fossem inteligentes. Mas nós sabemos muito bem que eles não são inteligentes. Eles são programados. São programas. Esse termo inteligência artificial é um termo contraditório entre si. É um termo contraditório entre si. Então, porque o exercício da inteligência é uma coisa que independe da matéria. Não é um conjunto de coisas materiais, físicas e mecânicas que conduz a um raciocínio. O raciocínio é a ação do intelecto. Essa ação de raciocinar não pode ser consequência de algo mecânico. Então, opõe-se ao mecânico o espiritual. É algo de espiritual. Então, se ele age
independentemente da matéria, ele tem uma independência da matéria, certo? E é por isso que a nossa alma subsiste quando o nosso corpo morre. Ou em outras palavras, quando a nossa alma se separa do corpo. Ela subsiste. Ela já não é capaz mais de ver, de sentir, de ouvir, de tato, visão, audição. Ela não tem mais porque o seu corpo está morto. Mas ela tem conhecimento e tem raciocínio, porque essas coisas são espirituais, então permanecem na alma mesmo separada do corpo. Não é? Então, a vida, até hoje o homem não conseguiu dar vida a nenhum animal, né? A vida é uma coisa extraordinária, feita por Deus. Mas em si mesma a vida dos animais irracionais não é uma vida espiritual. É uma vida, de certo modo, mecânica. Né? De tal maneira que, quando o corpo do animal... sim, então a vida ela é uma unidade de ação intrínseca que começa no sujeito que a tem e nele termina. É uma ação intrínseca que dá unidade. De tal maneira que se um cão levanta a pata, eu digo, o cão levantou a pata se levantou, mas quem levantou a pata foi o cão. Né? É uma unidade ali, não são coisas somente distintas. São distintas, mas uma distinção na unidade. Né? Tem um centro de ação que dá toda a unidade à ação daquele ser. Né? Da vida. À medida que o corpo ele se desgrega, essa vida, ou seja, essa unidade desaparece. E aí um animal morto é um conjunto de vidas, já não é uma vida só, são várias vidas, várias células que vão se desagregar, elas vão se desunir, aquela aparência externa vai demorar um certo tempo, daqui a pouco vai se dissolver, mas porque justamente aquela única vida desapareceu e deu lugar a muitas outras vidas, que agora cada um vai viver a sua vida sozinho, por assim dizer, independente. Antes estavam animados, ânima, né, vida, por uma só ação intrínseca. Né? Então no homem vai acontecer a mesma coisa. Só que, como já disse, né, a vida do homem, ela não é só mecânica, tem a parte mecânica, enquanto está dependendo dos sentidos, mas tem uma parte que não é mecânica, e então essa vida vai deixar de animar esse corpo, e o corpo nosso morto também, ele vai se desagregar, vai de uma vida só que o animava. Vai haver várias vidas, cada um vai começar a viver a sua vida, como se dizer, né? No entanto, aquela vida que animava o corpo, ela subsiste. Subsiste. Então, para o homem, a morte é essa separação que não aniquila o homem enquanto tal. Que o animal ali, ele deixou de existir como animal quando morre. O homem, quando morre,
ele não deixou de existir. Realmente ele não vai ser mais um homem, que o homem, o que é o homem? A definição de homem é animal racional. Animal é o seu corpo e o racional é uma característica da sua vida, que é uma vida espiritual. Tem algo de espiritual, né? Então, se esse corpo morre, propriamente não vai ser um homem, vai ser uma alma que vai subsistir. Certo? Vai ser uma alma. Aquela pessoa, porque a pessoa se encontra na alma, né? Um animal não é uma pessoa. Para ser pessoa precisa ser alguém que é racional, que é espiritual. Então, a pessoa está na alma, tá? Então, a pessoa continua a existir, apesar do corpo estar morto. Então, isso aqui, então, é a morte. Tá? Então, o que é a ressurreição? A ressurreição vai ser o contrário. Vai ser a reunião. Reunião essa que vai fazer que o homem volte a ser homem, porque até ali era apenas uma alma. Era uma pessoa, mas não propriamente um homem. Porque o homem, como já defini, é um animal racional. Se o animal, a parte animal está morta, a parte animal está morta, não é um homem, certo? Por isso que a morte é um castigo do pecado, porque é uma coisa que o Senhor não queria que o homem tivesse, porque é uma coisa violenta, que separa uma união que é natural a essa natureza humana, né? Essa união. Justamente porque subsiste. O animal não é contra a natureza animal, porque ele vai deixar de existir enquanto animal. Ao passo que se o homem separar da alma do corpo, ele vai continuar existindo, mas pela metade, por assim dizer. Então é uma coisa que não é normal à natureza. A morte não seria mais própria, né, da natureza do homem, né? É uma consequência do pecado. Porque assim Deus quis, né? Porque ele poderia realmente deixar o homem morrer. Mas ele quis dar ao homem esse dom preternatural da imortalidade. Porque penso em função de sua bondade, né? Porque é terrível com essas pessoas que não têm fé, que pensam que morreu, acabou. O animal, ele nunca pensa nisso, porque ele não reflete. Então ele vai morrer, mas não está nem aí para ele. Mas a gente pensa que um dia a gente vai deixar de existir, é uma angústia. Ninguém gosta de pensar na morte quem não tem fé. Por causa dessa história, gente. Morreu, acabou. Esse é o grande, né? O horror dessa filosofia, entre aspas, né? Existencialista, né? Que diz exatamente isso, né? Que morreu, acabou, né? Então a ressurreição vai ser o contrário, vai ser a união, a reunião. Da alma ao corpo. Muito bem. Só que Deus nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Salvador
do demônio, Salvador do pecado, Salvador do inferno e Salvador da morte. Nosso Senhor vai restituir ao homem a sua vida natural de homem. No entanto, de acordo com a nossa aceitação do plano divino com relação a nós, essa ressurreição vai ser distinta. Aqueles que receberam a graça de Nosso Senhor, a união, a sua divindade, essa reunião do corpo, da alma ao corpo, vai ser gloriosa. O corpo ressuscitado do homem já não vai ser como o nosso corpo é agora, no sentido de com fraquezas, ele vai participar da glória futura. E os outros homens que também que não aceitaram o plano de Deus, recusaram a graça santificante, preferiram ficar em si mesmos, se gloriar em si mesmos, acharem que eles bastam a si mesmos, vão ressuscitar também, mas uma ressurreição tenebrosa, que vai ser uma condição inferior à nossa condição atual, do nosso corpo. Então, o corpo dos que se salvarem vai ser dignificado, elevado, sublimado. Então, vai ficar numa condição superior à atual. E os corpos ressuscitados dos que não morrerem na graça de Deus vai ter uma condição inferior à atual. Vai sofrer mais, vai ser mais horrível. Então, Nosso Senhor é o primeiro ressuscitado com esse tipo de ressurreição. O primeiro homem, né? Nosso Senhor Jesus Cristo é homem verdadeiro. Então, ele vai ser o primeiro, chamado primogênito dos mortos. Padre, seria interessante o senhor dizer a diferença dessa ressurreição gloriosa de Nosso Senhor, que foi o primeiro, né? Para, por exemplo, a ressurreição de Lázaro. Isso. Então, a ressurreição de Lázaro era uma ressurreição que supunha uma segunda morte. Lázaro vai morrer outra vez. Então, é uma ressurreição que vai restituir a Lázaro o corpo que ele tinha, da mesma maneira que tinha antes. Ao passo que, então, a ressurreição de Nosso Senhor não. Nosso Senhor ressuscita Lázaro. No Evangelho são narrados, se não me falha a memória, 3 ressurreições. Do filho da viúva de Naim e da filha de Jairo, uma menina, Tabita, se não me falha a memória o nome dela. Então, essas 3 ressurreições são claramente narradas. Ele, em outras passagens da Sagrada Escritura, diz que ressuscitou muitos mortos, mas aí não dá os detalhes da ressurreição. Então, essas 3 ressurreições são narradas. Então, esses 3 são ressuscitados, que voltaram a ter o seu corpo passível, como nós temos agora, como eles tinham antes de morrer. E morreram depois, e esperando agora a ressurreição do último dia. Então, Nosso Senhor assim quis que o primeiro a ressuscitar gloriosamente fosse Ele mesmo, a segunda fosse Nossa Senhora. Se houve outros santos que ressuscitaram com uma ressurreição gloriosa, não é de fé. Pode supor que São José também, mas não é de fé. Então, de fé é só Nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. Os outros, normalmente, essa ressurreição se realizará no juízo final. Tanto os bons quanto os maus. Tanto os que estiverem de graça, como os que não estiverem de graça. E aí está. Então, só para dizer, então, que essa imagem do sudário provavelmente se realizou no momento da ressurreição de Nosso Senhor, em que sua alma se une novamente ao seu corpo.
E essa união, justamente porque vai dar ao corpo um aspecto glorioso, esse aspecto glorioso que é provavelmente a causa da impressão das imagens no sudário. Um outro aspecto, padre, que seria importante também, que são dos inimigos também, né, de Nosso Senhor, essa, por exemplo, no livro do Allan Kardec, ele tem um livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo, e que ele vai atribuir essa ideia de ressurreição àquela ideia de metempsicose. Ou seja, né, nós não somos o corpo e uma alma. Na realidade, para eles, corpo e alma são coisas ruins. Nós somos um espírito que estamos, num determinado momento, habitando um corpo, né? Este corpo é ruim, e essa alma, né, que anima esse corpo é ruim, e esse espírito é que é a parte boa. Então, quando ocorre a morte, esse espírito se liberta e ele pode reencarnar, né? Ou seja, assumir uma outra roupagem, né? Então, é por isso também que esses inimigos também eles vão contestar o sudário, porque o sudário é uma prova do contrário desse tipo de pensamento religioso, né, da metempsicose. O problema das realidades religiosas é que nós só podemos sabê-las, conhecê-las, por uma revelação que Nosso Senhor nos haja feito. Fora isso, são conjecturas, imaginações, e muitas vezes inspiradas pelo demônio, né? Ou seja, em outras palavras, mentirosas. Então, a própria filosofia, que é uma ciência natural, de um esforço do intelecto do homem para compreender muitas coisas, diz que a alma humana é uma pessoa, né? É substância. Substância desculpe, aqui é um B, do homem, né? Tá faltando a palavra. É o ser, a essência. Não é bem essência, mas é o que faz que o homem seja o que ele é, tá? O que faz que o homem seja o que ele é. Então, para isso, para informar, é a forma, desculpa, forma substancial. É a forma substancial. Desculpa, as palavras estão fugindo da cabeça. Bom, para entender isso, claro, precisa entender o que na filosofia significam essas palavras. Porque às vezes na prática se usa essas palavras com outro sentido. A forma substancial, ela é individual. Ou seja, só serve para um indivíduo. E no caso aqui, ela informa um corpo. Certo? Então, a nossa alma humana é criada diretamente por Deus. Ela não é consequência da geração natural, diferente dos animais. Os animais transmitem a vida naturalmente. A nossa vida, que é alma espiritual, ela é dada diretamente por Deus, criada por Deus. Criada. Então, ela é a forma do corpo, do nosso corpo. Forma no sentido de forma substancial, tá? Não é forma física, não. Não é formato, né? Não é formato, não. Então, essa forma é de acordo com esse corpo. De tal maneira que ela não pode ser forma de um outro corpo. Porque ela foi criada para informar esse corpo.
é mais ou menos como uma coisa que se encaixa na outra, num quebra-cabeça. Aquela peça do quebra-cabeça só se encaixa naquele lugar, porque foi feito para aquele lugar. Não adianta colocar em nenhum outro lugar que ele não vai se encaixar. Então, assim também, a nossa alma, que é a forma do nosso corpo, forma substancial, que informa o nosso corpo, foi criada diretamente por Deus para esse corpo. De tal maneira que ela se separando pela morte, ela não pode informar mais nenhum outro corpo. Certo? E quando nós formos ressuscitar no fim do mundo, vai ser o nosso corpo que vai ressuscitar. De uma maneira misteriosa, que só Deus sabe como. Mas vai ter que ser o nosso corpo, porque o nosso corpo, a nossa alma, é a alma desse nosso corpo. Ela é a forma desse corpo. Não pode ser outro corpo. Mas é o que eu digo, isso aí são coisas que Nosso Senhor revela, a filosofia sã descobre. O Aristóteles, acho que o demorfismo, né, de Aristóteles, né, que explica essa coisa da forma substancial. Isso. Mas aí as pessoas que querem opinar sobre essas questões sem bases filosóficas e teológicas, portanto, sem a revelação, imaginam muitas coisas e começam a propagar essas imaginações que não tem nada com a realidade. Se não me engano, tem nada de científico. No Antigo Testamento, Deus revela essa, não sei para qual profeta, não me recordo agora, acho que não sei se é para Isaías, né? Ele revela essa ressurreição ele mostra, né, tem a visão, né, de um corpo, né, a partir dos ossos, né, se recompondo. Isso. Até assumir voltar a ser a pessoa que era, né? Uhum. Então, às vezes então, as pessoas acham um pouco ridículo, como é que pode? Os ratos já comeram, os tatus já comeram meu corpo todo, já foi para a barriga dele, já transformou em outra coisa. Mas olha, até aquele, esqueci o nome dele, que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, o que é isso? Mostra que o mundo, desde que foi criado, está aí rodando, se transformando, está tudo aí. Ó. Então, as células de Adão estão por aí, de todos os mortos estão rodando por aí. Deus vai reunir tudo de volta. Ué. Ele não é onipotente, né? E, aliás, é uma coisa muito boa para a gente, que a gente se acha muito inteligente, muito capaz, faz muita coisa. Mas aí, quando a gente se depara diante dessa afirmação da ressurreição, a gente acha isso impossível, como se para Deus fosse impossível. Porque para nós é impossível, a gente acha que para Deus é impossível, mas para Deus não é impossível. Ademar, é um dogma de fé, né? É um dogma de fé. Então, é querer reduzir Deus à nossa medida. Né? É um orgulho muito grande. Muito bem. Pai do Filho e Espírito Santo. Amém.